E vamos começar. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos bem-vindos. Professor Evaldo Rodrigues na área, com esse aulão para a galera do CHO de Direito Constitucional. Separei 12 questõezinhas hoje para a gente, na próxima aula, trabalhar essas 12 questões. Pessoal, alguma novidade sobre a banca de vocês? Ainda não. Nada. Nada? Que bonito. Que bonito, Polícia Quem souber Militar. morre. Quem souber vai dar problema. Então vamos trabalhar aqui alguns tópicos específicos. Direito constitucional é uma matéria bem tranquila. Tenho certeza que vocês não vão ter problema nenhum. Acabei de compartilhar aí a tela com vocês. Estão vendo aí a tela? Tela compartilhada. E aí, pessoal, para quem está usando o Meet pela primeira vez, se você apertar no slide, vai ter um botãozinho de fixar. Aí você fixa o slide, e aí fixando o slide, se eu falar ou qualquer outra pessoa falar, não vai ficar trocando com o slide ou deixando o slide pequenininho. Então já fixa o slide aí e já deixa ele todo ok aí, para que você não tenha problema durante a nossa aulinha. Tranquilo? No mais, vamos lá, vamos começar a nossa aula. A gente já perdeu tempo demais hoje com esse probleminha. E só tem um pedido a fazer a todos, tá? Por favor, espere o professor ler. Beleza? Porque tem uma galera que é meio agoniada, que o Rivotril está vencido, aí o professor nem falou nada ainda, e aí o cara já está respondendo a alternativa, e isso, né, atrapalha muito a aula, atrapalha o professor, atrapalha o coleguinha, e o pior é que o infeliz ainda erra. Então, evitem constrangimentos, tá bom? Então, espere o professor perguntar. Quando o professor perguntar, você responde 10 vezes. Você botar não tem problema nenhum. Tranquilo? No mais, não fiquem acanhados, tirem as dúvidas e vamos que vamos. Vamos lá. Tudo ok? Tudo certo? Simbora. Questão número 1. Ele vem e diz o seguinte: assinale a alternativa que contempla uma hipótese em que a guarda municipal poderia adentrar em uma residência sem o consentimento do morador e sem que esteja violando a Constituição. Então, estamos falando aqui da guarda municipal entrar numa casa sem o consentimento do morador e de maneira legal, sem estar violando a Constituição. Aí ele diz: durante o dia ou a noite, com a intenção de prender um criminoso sobre o qual teve notícia de que estaria residindo no local. B, durante o dia, com autorização do delegado de polícia, para investigar uma denúncia de que no dia anterior teria ocorrido um caso de violência familiar. C, durante a noite, para dar apoio a policiais civis para cumprir mandado de prisão regularmente expedido contra um réu condenado pela justiça. E D, durante o dia ou a noite, se a residência estiver ocorrendo flagrante delito ou no caso de um desastre ou ainda para prestar socorro. Qual é a alternativa correta? Muito bem. Gabarito, alternativa D de dado. Né? A casa é asilo inviolável. Ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, socorro ou durante o dia por decisão judicial. Então aqui ele está dizendo entrar na casa para prender um criminoso, porque sabe que ele mora no local, ele só podia fazer isso durante o dia e se ele tivesse um mandado de prisão na mão. Né? Aqui à noite, nunca. Durante o dia, com autorização do delegado, não é autorização do delegado, é mandado do juiz. O delegado não expede mandado. E durante a noite, para dar apoios a policial civil para cumprir o mandado, não. Durante a noite não, é durante o dia. Então, perfeito, gabarito, alternativa D de dado. 2. Ele vem e manda o seguinte aqui para a gente. Segundo a Constituição Federal, é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, sem exceção. B, é violável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, sempre que a segurança nacional exigir. C,
é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação ou instrução processual de qualquer natureza. E, por fim, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Qual é o gabarito, pessoal? É isso aí, dedidado? Isso? Muito bem, gabarito dedidado. Perfeito. Tá? Por quê, professor? Vamos lá. É letrinha da lei. É inviolável o sigilo da correspondência? Correto. Comunicação telegráfica? Correto. Dados? Correto. Comunicação telefônica? Correto. Lembrando que a telefônica tem que sempre vir em último caso. Por quê? Porque é no último caso que pode ser violada por ordem do juiz. Então, se ele mudar a telefônica de lugar, fica errado. Se ele trocar, por exemplo, telefônica por telegráfica, aí vai ficar errado. Então, telefônica tem que sempre vir por último, porque é o último caso onde existe a exceção que ela poderia ser violada por ordem judicial e para fins de processo penal. E aí, a alternativa A está dizendo, sem exceções, né, que são invioláveis, sem exceções, tem a exceção que é o quê? A telefônica. A B está dizendo que é violável. Não, é inviolável. E a C está dizendo qualquer natureza, e aí é só para fins penais. É só para processo penal. Qualquer natureza deixou errado. Então, gabarito alternativo, D de dado. Deu para entender, Marcílio? Tranquilo por aí? De boa? Qualquer dúvida, falem, hein, pessoal? Beleza. 3. O que é que nós temos aqui na 3? Ele manda um grupo de pessoas protetoras dos animais quer se reunir pacificamente sem armas em um local aberto ao público para defender ideias que os beneficiem. Essa reunião pode ocorrer A, desde que a convocação da reunião tenha sido realizada por uma associação criada e aprovada na forma da lei, por autoridade competente, sendo apenas exigido prévio aviso a essa autoridade. Vamos mais devagar com essa daqui? Isso aqui está certo ou está errado? Essa A, está certo ou está errado? Wagner está dizendo que está errado. Errado. Meu amigo Djalma está dizendo que está errado. Jefferson também, Silva também, Pires também. É errado. Por quê? Porque quando ele diz aqui, desde que tenha sido realizada por uma associação criada e aprovada, não. Nada de associação criada e aprovada. Então está errado. B, desde que a convocação da reunião tenha sido exigida por uma associação criada e aprovada na forma da lei, por autoridade competente, sendo apenas exigida autorização por parte destas. Aqui, de novo, a gente já tem o desde que tenha sido criado por uma associação, não, é todos podem reunir. Todos podem reunir, não precisa estar criado por uma associação. Então está errado. E ainda tem outro erro aí, que é o quê? Exigido a autorização. Tá? C, independentemente de autorização e de aviso prévio, a autoridade competente, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada pelo mesmo local. E aí, o C está certo ou está errado, pessoal? E se estiver errado, está errado por quê? Por que o C estaria errado? Exato, Camila, porque se a gente pegar de acordo com a letrinha da lei, vai precisar sim do aviso prévio. Vai precisar do aviso prévio. Então, nesse caso, do STF, né? Se eu ter acordo com o STF, não. Mas, né, se vier uma banquinha, letra da lei, que é o que eu imagino, meu amigo, aí ele vai jogar nessa linha da FCC. Ó. Inclusive, é interessante que essa é uma questão 2024.
Mas se não vier a CESP, que a CESP é que gosta de pegar o STF, a tendência é vir a letrinha da lei, a gente vai sempre por exclusão, né? Mas nesse caso aqui, ele considerou que o aviso prévio, a liberação do aviso prévio deixava a alternativa errada. E o D diz, desde que haja autorização da autoridade competente, então, de novo, a autorização deixa a alternativa errada, gabarito a alternativa é, independentemente de autorização, não precisa de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido aviso prévio à autoridade competente, tá? Sendo apenas exigido aviso prévio à autoridade competente. Deixa eu pegar aqui uma situação aqui para vocês. Rapidinho. Hum, eu pensei que eu tinha pego a questão, eu ia pegar uma questão que eu fazendo isso aqui, eu vi ela, mas eu acabei não botando no meu material. Vamos continuar então. 4. O 4 diz o seguinte: de acordo com o artigo 5º da Constituição de 88, de que trata dos direitos e garantias fundamentais, quais são os aspectos relacionados à liberdade de associação? Então vamos falar agora das associações. Se liga. Aí ele diz: a garantia da liberdade de associação é plena para fins ilícitos, sendo devidamente proibida a de caráter paramilitar. Certo ou errado? Errado. Errado? Associação para fins ilícitos é quadrilha e bando. Está errado. Eu até tive dificuldade em ler. B. As associações. Segura, Djalma. Segura, Djalma. Segura a pressão. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão administrativa. E aí? Muito bem, Camila. E muito cuidado com isso, tá, pessoal? Ela só pode ser dissolvida ou suspensa por decisão judicial. Judicial. Tem que ser decisão judicial, não pode ser decisão administrativa. E para dissolver, tem que ser a decisão com sentença transitada em julgado. A decisão transitada em julgado. Tá? Cuidado com isso. Para suspender, qualquer decisão serve, desde que seja judicial. Pode ser uma liminar, uma adesão interlocutória, enfim, qualquer decisão, um despacho poderia resolver, não precisa ser transitada em julgado. Transitada em julgado é só para dissolver. Cuidado com isso. Beleza? C. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, não têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. E aí, obviamente, isso aqui está errado, né? Está dizendo que não tem legitimidade. Gabarito, como disse meu amigo Djalma, gabarito D de dado. Né? A ideia é que a criação de associações e na forma da lei de cooperativas independe, ou seja, não precisa de autorização, sendo vedado a interferência estatal em seu funcionamento. Então, ok, gabarito D de dado. Alguma dúvida com a associação, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, né? 5. Eu vou ler a 5 inteira, e aí você me diz depois qual é a alternativa correta. Ele diz o seguinte: sobre o artigo 5º da Constituição, que dispõe sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a alternativa correta. A prática do racismo constitui um crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de detenção nos termos da lei. Já a B diz que a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático constitui crime inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça e anistia.
C. A lei considerará imprescritível e insuscetível de graça e anistia os crimes hediondos. D. A lei considerará crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. E, por fim, a lei considerará crime inafiançável e imprescritível o terrorismo. Qual seria a alternativa correta? E aí? Djalma vai de D, Jefferson vai de D. Cadê você, Camila? Bora, Juan. Gabarito, alternativa D de dado. D de dado. Lembrando sempre, tá? Marcar essa L. Lembrando sempre que a gente tem que ter um cuidado com isso aqui, ó. Tá? Cuidado com isso aqui, tá bom? Imprescritível é racismo e ação de grupos armados. É o famoso ração incrível. É o famoso ração incrível. Racismo e ação de grupos armados. Tá? Que foi aqui? Você marcou a letra E, eu marquei errado, foi? Desculpe. Já já ajeito. E lembrando também que insuscetível de graça e anistia é tortura, tráfico de drogas, né, de pessoas não, tá? De drogas, terrorismo e crime hediondo. Beleza? E todos são inafiançáveis. Então, resumindo, é inafiançável mais um. Inafiançável mais um. Beleza? No caso do racismo, que é o que deve ser focado na nossa prova, né? Ele é inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Se botar detenção, está errado. Então, dito isso, quando a gente volta aqui para o material, deixa eu tirar aqui que eu botei letra E, né? Quando ele diz a prática do racismo é crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção, não, é reclusão. Quando ele diz que a ação de grupos armados é inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça e anistia, nenhum deles possui os três ao mesmo tempo. Nenhum. É inafiançável mais um. Inafiançável e imprescritível, inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Nunca imprescritível, tá? E insuscetível de graça ao mesmo tempo. O C diz que é imprescritível, insuscetível de graça e anistia, os hediondos. Aí, nesse caso, é imprescritível que está errado. É inafiançável. Gabarito, a letra D. Né? O tráfico é inafiançável, insuscetível de graça. E o E diz que a lei considerará inafiançável e imprescritível o terrorismo. Não, ele é insuscetível de graça e anistia. O 3TH não tem graça. Né? Realmente, caiu na última prova e vocês vão ter que ter um cuidadozinho com isso. Alguma dúvida nisso, pessoal? Né? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tranquilo? De boa, não é? De boa. Vamos lá. Mais um, então. Ele manda o seguinte: complete corretamente a lacuna. Aí diz: a professora Marcela, de Direito Constitucional, do quarto semestre do curso de Direito da Universidade de Campa Gama, escreveu na lousa a seguinte frase: a Constituição Federal estabelece que é assegurada aos presos. Aí ele quer que você diga o que é que preenche essa lacuna. A. O desrespeito à integridade física e moral. B. O respeito à integridade física, mas não moral. C. O respeito à integridade física e moral. D. O respeito à integridade física, moral, mas não física. E o respeito à moral e bons costumes, sem vinculação à integridade física. E aí? Facinho, facinho. Integridade física e moral. Gabarito alternativa C.
Tá? Gabarito alternativa C. Moral da história, o desrespeito deixou errado, mas não moral, mas não física, e sem física deixa errado. Gabarito alternativa C. Beleza? Sétimo. Vamos lá. A respeito dos direitos fundamentais, assinale a alternativa correta à luz da Constituição. Aí ele diz: no processo são inadmissíveis provas obtidas por meio ilícito. No processo são inadmissíveis provas obtidas por meio ilícito. Questãozinha direta, naquela que não tem muito o que resolver, não. Certo ou errado? O que é que vocês dizem? Muito bem. Sétimo gabarito correto. Tá bom? Por favor, não viajem na ideia. A Constituição, ela diz claramente que são inadmissíveis as provas obtidas por meio ilícito. Aí volta e meia vem um aluno e diz: mas se a prova ilícita for a única prova capaz de absolver o réu, não pode usar não, mas você só vai marcar isso se a sua prova trouxer isso. Entendeu? Que aí até caberia essa interpretação na parte processual penal e na parte penal. Mas na parte constitucional é letrinha da lei, não tem o que falar. Então são inadmissíveis as provas obtidas por meio ilícito. Acabou. Não viaja. Ela não perguntou nada mais do que isso. Então a regra é que não pode ter prova ilícito. Beleza? Beleza. Mais um. Oitavo. O que é que diz aqui a questão oitava? Um pouquinho rápido, porque a gente começou tarde hoje. É Ibadia, a luz do Cafuçu, acho que acho que ele tá mangando da minha fantasia. Viu lá minha fantasia, minha coreografia, Djalma? A outra música foi melhor. Mas vamos lá, vamos lá. Oitavo, ele vem e diz o seguinte, ó. O artigo 5º da Constituição Federal determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A referida determinação diz respeito a que princípio? Princípio do contraditório e ampla defesa, princípio da presunção de inocência, princípio da inadmissibilidade de obtenção de provas por meio ilícito ou do devido processo legal. Qual é o gabarito? Gabarito, alternativa B de bola. B de bola. A gente está falando aqui da ideia onde ninguém será considerado culpado até que venha ali uma sentença transitada em julgado de maneira condenatória. A todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Daí a ideia de princípio da presunção de inocência. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo. Só uma dúvida aqui. Qual a diferença de contraditório e ampla defesa mesmo, hein? Só para o desencargo aqui. Qual a diferença de contraditório e ampla defesa? Hein? Vocês estão o quê? Estão pesquisando na internet, é? Vamos lá. Quando eu falo em contraditório e ampla defesa, vocês têm que ter um cuidado. A ampla defesa é a possibilidade que você tem de apresentar todas as provas lícitas admitidas em direito. Isso é ampla defesa, eu poder provar o que eu alego. O contraditório é eu rebater o que a acusação está dizendo. Tá? Então, o contraditório é a possibilidade de ter o poder.
fala de rebater o que está sendo proposto, vamos dizer dessa forma, pela outra parte. Então, a ampla defesa está ligada à prova e o contraditório está ligado a rebater, né, essa fala, rebater ali uma linha, né, de acusação. Beleza? Aí qual é o problema? Sua prova, quando quer aloprar, que eu acho que não é o caso de vocês, mas tudo bem, ela pergunta: a ampla defesa e o contraditório podem ser utilizados tanto pela defesa como pela acusação? Sim ou não? A ampla defesa e o contraditório podem ser usados tanto pela defesa como pela acusação? E a resposta é não. Não pode, pessoal. Por que não pode? Porque a acusação, ela até usa o contraditório, né? A defesa alega alguma coisa, ela vai lá e pode rebater. A defesa apresenta um laudo, ela pode rebater. Mas para a acusação não tem a ampla defesa. A acusação, ela não se defende. O Ministério Público não se defende num processo. Ele é literalmente a acusação, ele é literalmente o fiscal da lei, mas não tem a ampla defesa, ele não vai pegar todas as provas para defender. Então, a ampla defesa é algo que a doutrina entende que é específico da defesa, sendo o contraditório, pode ser utilizado tanto pela defesa como pela acusação, tá? Só para a gente fazer essa nota de rodapé e ter um cuidado com isso. Mais um, nono, e ele diz o seguinte: atendidas determinadas condições constitucionais, o militar alistável é elegível. Nesse contexto, assinale a alternativa que contém corretamente uma dessas condições. Aí ele diz: eu vou ler todas, depois vocês respondem, tá? Segura aí a pressão. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará, após autorização, no ato da diplomação para inatividade. B. Se contar com mais de 15 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da posse para inatividade. C. Se contar com menos de 10 anos de serviço, passará para a inatividade. E D. Se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Qual é o gabarito? A e D aí. A, D, C. Tá bacana o negócio, tá? Salada de frutas. Gabarito, alternativa D de dado, pessoal. Olha só. Se ele tem menos de 10, se ele tem menos de 10 anos, ele tem que ser afastado. Ele é afastado. Agora eu quero que você entenda que esse afastado é rua. É rua, pegou o beco, perdeu a farda, já era. Só que a Constituição chama de afastado, onde na maioria dos, vamos dizer assim, dos servidores civis, um afastamento é aquilo que você vai e depois volta. Aqui para o militar, o afastado é rua. Agora, se ele tiver mais de 10 anos, já estável na função, aí ele é agregado. Agregado. Aí ele é agregado. E aí, ou seja, ele vai se candidatar, se ele perdeu, ele volta. Se ele for eleito, ele passa automaticamente do ato da diplomação, não é da posse, é da diplomação, tá? Diplomação, lembrando que a eleição ocorre no primeiro domingo de outubro, no segundo turno, no último domingo de outubro. A diplomação geralmente acontece ali final de novembro, início de dezembro, onde a galera vai chegar e vai dizer: olha, né, tá aqui um diploma, você, né, venceu as eleições, só que você só vai tomar posse em janeiro. Então é da diplomação. Final de novembro, ali, final de novembro, ele já passa dessa diplomação para inatividade.
inatividade. E aí, cuidado, que as pegadinhas aqui vão ficar em cima do 10 anos, eles vão mudar isso aqui para 5 anos, 15 anos, cuidado com isso. A outra pegadinha é em cima do afastado, ele vai trocar afastado com agregado. Qual o erro da A, professor? Tá? Se contar com mais de 10 anos, será agregado. E vai passar mediante autorização? Não. É automaticamente. Tá? Automaticamente. Beleza? Então aqui eu teria agregado e afastado, cuidado. Se ele disser com mais de 10 anos é afastado, mas se eleito, passará automaticamente do ato da diplomação para a inatividade. Está errado, porque não é afastado, é agregado. Então não pode inverter esses dois. E cuidado, que ele mexe com diplomação e coloca que é posse. Não, não é posse. Tanto é que aqui é o erro da B. Ele fala em 15 anos e ele ainda fala em posse. Tá? E o C, ele diz, se contar com menos de 10 anos de serviço, passará para inatividade. Não, ele será afastado. Afastado. Então, gabarito, alternativa D de dado. Beleza? Professor, no Oi. caso, esse afastar-se aí é a letra da lei mesmo aí da Constituição, é isso? É a letra da lei mesmo. Letra da lei Ok. mesmo. Cumpra-se então. A gente pega aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó. Pegar aqui a letrinha da lei para vocês, ó. Que é o que está na apostila de vocês, né? Só para vocês verem, ó. Ó o que tem na letrinha da lei, Marcelo. O militar listável, que aí que é elegível. Estou falando que não é o conscrito, né? Tira o conscrito da jogada. Tira o efetivo variável, porque ele é inalistável, inelegível. Então, conscrito fora. Aí ele diz, se contar com menos de 10 anos, deverá afastar-se da atividade. Então, ele usa o termo afastado. Se contar com mais de 10 anos, o serviço será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente do ato da diplomação para a inatividade. Então, veja que ela pegou literalmente a letrinha da lei. Tá? Aí, cuidado com isso. Inclusive, eu acho que foi na prova do CFO daqui, se eu não estiver errado, a banca, na época, na minha opinião, ela errou, ela trocou afastado por agregado e considerou correta a questão. E ela não estava correta, ela estava errada. Tanto é que é a única vez, no ministro aula de Direito Constitucional há mais de 10 anos, e é a única vez que eu vi uma banca trocar isso e considerar correta foi no CFL daqui. Sabe? E a questão estava errada, e ela não considerou. Mas, de uma maneira geral, para qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso, isso é o correto. Se você entrasse na justiça, você ganharia essa questão. Tá? Professor, Oi. e a autoridade superior, entende-se o quê? Governador é o quê? Aí eu confesso que eu não sei, Jefferson, quem seria aqui a autoridade superior, porque aí é uma questão mais interna de vocês. Aí a gente teria que olhar, né, o estatuto, tá? Aí já seria mais praia do meu amigo Régio. Né? O estatuto é de acordo com o grau hierárquico. Se for oficial, o governador. Se for praça, o comandante-geral. Pronto, tá resolvido. Ah, eu aprendi também. Muito obrigado, meu amigo Régio. Então, se for um praça, vai ser o comandante-geral, não é isso? Se for o oficial, é o governador. Isso. Muito bem. Agora eu também não esqueço mais nunca, não. Então, cuidado com isso, pessoal. Gabarito alternativa D. Tá? 10ª. Começando a entrar aqui na nossa retinha final. 10ª, ele diz o seguinte: no tocante à regulação constitucional da segurança pública, assinale a alternativa que indica corretamente os órgãos de segurança pública incumbidos de exercer as funções de polícia judiciária. Então, ele está perguntando quais são os órgãos de segurança pública, né, que podem fazer uso ali das funções de polícia judiciária. E aí ele diz: A, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Penais Federal, Estadual e Distrital. B, Polícia Federal e as Polícias Civis. C, Guarda Municipal.
Polícia Militar e Polícia Civil. D, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar e a Polícia Ferroviária Federal. E ele fecha com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal e as polícias civis. E aí, pessoal, qual é a alternativa correta? Isso mesmo. Polícia Judiciária, Polícia Federal e Polícia Civil. Tá? Agora um cuidado, tá, pessoal? Olha só. A Constituição, no artigo 144, que é o que cai na nossa prova, ela diz que Polícia Judiciária é Polícia Penal, ou Polícia Federal, desculpe, no âmbito da União, e Polícia Civil no âmbito dos estados, né? Já que não teria Polícia Judiciária no município, porque não tem município, não tem judiciário no município. Agora, eu já peguei algumas questões em âmbito militar, onde ela considera a Polícia Militar como Polícia Judiciária, já que tem ali o inquérito policial militar, todo o processamento no âmbito militar também, né? Então, assim, muito cuidado com isso, beleza? Vai sempre na manha, vai sempre tentando ver ali, essa, por exemplo, essa ficou claro, não tem nenhuma possibilidade. Agora, se tivesse alternativa aqui, A, dizendo Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, aí, meu amigo, aí eu sugiro que faça uma reza, faça uma reza e vá na manha. Fala, meu amigo Régio. É porque nessa situação aí é uma função atípica daquilo que foi na Constituição. Que na Constituição, dentro do artigo 144, estamos simplesmente para policiamento ostensivo, preservação da ordem pública. Isso. Depois, lá na frente, num artigo que não cai para a gente, na Constituição, ela diz que fazemos serviço de polícia judiciária militar. Aí ela deixa bem clara, não é polícia judiciária no amplo, é no restrito. Geral, não, né? Isso. Pois é. Aí meu medo é só, Régio, é o estagiário que faz a prova, né? Meu medo toda vez é do estagiário que está fazendo a prova, né? Esse estagiário. Esse estagiário é o que lasca a gente na prova. Então, muito cuidado com isso. Mas, como disse aí o professor Régio, né, e eu estava dizendo aqui também, cuidado que lá no artigo 144 ele só fala de Polícia Federal e Polícia Civil. Muito cuidado com isso. Beleza? E é isso mesmo. Vamos para mais uma. A penúltima. Como eu disse aqui, muito fácil o direito constitucional, tenho certeza que vocês não vão ter problema nenhum. É só não viajar na hora da prova. Vamos lá. 11. Relativamente à segurança pública, como tal prevista na Constituição, assinale a alternativa incorreta. Aí ele manda A. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução da atividade de defesa civil, certo ou errado? Certo no sentido de, tá correto, tá tudo bonitinho? Certo. Muito bem, Jefferson, certo. Muito cuidado, tá? A Constituição, quando fala do Corpo de Bombeiro, ela só fala isso. Atribuições definidas em lei e defesa civil. Cuidado com isso. Atribuições definidas em lei e defesa civil. Mais nada. Tá? Continua. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Certo ou errado? Certo. Muito bem. Isso aqui está correto. E é inacreditável como a Constituição praticamente não fala da Polícia Militar. Ela basicamente só fala isso, que a Polícia Militar é uma polícia ostensiva e preservação da ordem pública. No mais, o que eles vão falar é que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar são forças auxiliares e reserva, né, do Exército, e que no âmbito do Estado estão subordinadas ao governador. Beleza? Aí cuidado, que no âmbito do DF tem governador, tá? Então, seria o governador de estados, DF e territórios. Mas, professor, a gente não tem territórios, mas a Constituição diz que um dia pode ser criado. Se a gente entrar em guerra, será com Suriname, vai que a gente ganha, e a gente vai conquista aquele território, ele vai ser território, ele vai ser casinha da União, e o presidente da República vai nomear um governador lá. Aquilo vai ser uma autarquia federal, com a nomeação, não é eleição não, nomeação de um governador.
E lá pode ter polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiro. Professor, e esse governador lá, você considera como governador comum. Só que ao invés de ser eleito, ele é nomeado. Então, cuidado, tá? No âmbito dos estados, a gente tem governador. Nos estados, DF e territórios. Tá? Cuidado com isso. E, por fim, compete às polícias civis, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infração penal, exceto militar. Certo ou errado? Certo. Muito bem, certo. Agora, deixa eu fazer um pedido a vocês. Todo mundo negligencia essa passagem, ressalvada a competência da União. Se ele colocar na sua prova, compete à Polícia Civil, as funções de Polícia Judiciária e a apuração da infração penal, exceto militar, está errado. A falta do ressalvada a competência da União daria a entender que a Polícia Civil seria Polícia Judiciária de tudo. E aí, por isso, a alternativa ficaria errada. Então, tem que ter o ressalvado a competência da União. Beleza? E aí, nosso gabarito, então, é a alternativa D, que é o que sobrou. A Polícia Federal é instituída por lei como um órgão permanente, organizado, mantido pela União e estruturado em carreira, e destina-se ao patrulhamento ostensivo nas rodovias federais, não. Patrulhamento ostensivo nas rodovias federais é a PRF, tá? É ela quem vai fazer isso, então gabarito D de dado, beleza? Outra coisa que a galera diz assim, professor, eu não vou eu estou fazendo um concurso para a Polícia Militar, eu vou estudar os outros órgãos. Como ele praticamente não fala nada da Polícia Militar, a tendência é sempre que caia em alguma outra coisa. Por exemplo, qual é o órgão que ele fala mais? Qual é o órgão que a Constituição traz mais detalhes? A Polícia Federal. Então, cuidado com ela, tá bom? Se ele quiser puxar de algum canto, lá é onde vai ter mais mecanismos para trabalhar uma questão. E aí, para fechar nossa aulinha, eu tentei dar uma acelerada aqui para não ficar até muito tarde. Né? Olha só o que nós temos. A Constituição Federal de 88, julguem acerca dos membros do Corpo de Bombeiro Militar. Aí ele vem fazer uma coisa maravilhosa aqui. Ó. Ele diz aqui, ó. Não cabe habeas corpus contra punição disciplinar militar dos membros do Corpo de Bombeiro Militar. Certo ou errado? Tá certo. Certíssimo. Também acho que é certo. Certíssimo. A Constituição é bem... Nem a bombeiro, nem a polícia militar. Não cabe habeas corpus. Exato. A Constituição ela é bem clara, né, Régio? Ela diz que não cabe habeas corpus contra punição disciplinar militar. Ponto. Tá lá, ponto. Tá? Não cabe. Eu até trago na apostila de vocês também. Aqui, ó. Ela bota aqui, ó. Artigo 142, parágrafo 2º. Não cabe habeas corpus em relação à punição disciplinar militar. Ponto. É a letra da lei. Agora, se a punição for ilegal, aí você poderia usar o habeas corpus, que é justamente essa jurisprudência aqui do STF. Para combater a ilegalidade do ato, poderia. Só que qual é o problema? Aqui, ele não falou que o ato era ilegal, ele não falou em STF, ele não falou em nada disso, e a letrinha da lei é que o quê? Regra geral não cabe. Ponto. Então, meu medo aqui é só mais uma vez o quê? As vozes na cabeça do aluno. Porque chega lá e diz assim, não cabe habeas corpus em relação à punição disciplinar militar. Ponto. Aí a voz vem, e se a punição foi legal? Aí o aluno faz, é mesmo, né? E se foi legal, eu vou marcar. Não, não marca, pô. Não marca. Não está no comando da questão. A questão não trouxe isso. Então você só vai marcar se é ilegal se a questão falar, a punição é ilegal. Se ela não falou que a punição é ilegal, aí você não marca. Tá? Então, regra geral, cabe habeas corpus. É possível ter habeas corpus em punição disciplinar militar? Não. Feriria a hierarquia, a disciplina, dentre outros normativos. 2. Os membros do Corpo de Bombeiro Militar, mesmo que alistáveis, são inelegíveis. Certo ou errado? Errado.
Tá falso, inelegível. Muito bem. Errado, a gente acabou de ver. O militar alistável é elegível. E se contar com menos de 10 anos, será afastado. Se contar com mais de 10 anos, será agregado e passará automaticamente do ato da diplomação para inatividade. Então, dizer que ele é inelegível, não. Inelegível é o conscrito. E 3, a vedação ao acúmulo de cargo público remunerado não se aplica aos membros do Corpo de Bombeiro Militar. Certo ou errado? Errado. Errado, emenda Se aplica a todo mundo. Contudo, tem exceção, né? Quais são as exceções? Saúde, né? Saúde, educação. Saúde e educação. Professor mais professor. Fora isso, Professor. a compatibilidade de horário. Exatamente. Professor mais técnico e científico. E ainda a galera da saúde. Opa. Saúde mais saúde. Agora, qual foi a pegadinha? Ele queria pegar vocês aqui, ó. E graças a Deus vocês escaparam. Porque a pegadinha era dizer assim, olha, se aplica, né? Não se aplica porque eles podem acumular. Não, a regra é que não pode acumular cargo público. Não pode acumular cargo público. Exceção professor, professor técnico científico e saúde. Pergunta, e se for a galera das Forças Armadas? É a mesma regra? Não. Não. Forças Armadas, como é que fica então? Eles são de serviço integral ao Exército das Forças Armadas. Ele fica fora disso aí. Nas Forças Armadas, Régio, a única Só possibilidade técnico, né? é só saúde e saúde. Só saúde e saúde. Só saúde e saúde. Saúde é aberto para todos. Só saúde e saúde. Para as Forças Armadas, saúde. E aquela emenda constitucional que ampliou isso aqui para vocês, ela é literalmente só para Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. É só para os militares do Estado e do DF. Não pega a galera das Forças Armadas. Beleza? Eles só ficam aqui com saúde e saúde. Beleza, meu povo? Pessoal, eu peço desculpas a vocês pelo que aconteceu hoje, essa demora hoje, né, na nossa live, ela já era para ter acabado há 20 minutos, né, mas foi coisa de internet, não tem muito o que fazer, coisa de computador, né, mas eu espero que tenha contribuído um pouquinho com esse simulado. Peço para que vocês guardem esse simulado e depois façam de novo sozinho, tá? Vocês têm que acertar todas aqui. Direito constitucional vem fácil, mas vamos trabalhar para a gente não errar nenhuma, porque o que a gente não pode aí é errar nenhuma da questão de direito constitucional, tá? E aproveita esses simulados, porque é chatinho, né? Como no edital de vocês, ele vem picotando os incisos, na hora de encontrar questões é complicado, porque fica tudo misturado. Mas aproveita esses simulados que está todo focado naqueles incisos que caem ali na sua prova. Tá bom, pessoal? No mais, todo mundo sabe que pode me encontrar lá no Instagram, professor Evaldo Rodrigues, o que eu puder fazer para ajudar, contem comigo. Tá bom? Uma ótima sexta-feira para vocês, pessoal. Que o Papai do Céu abençoe. Eu vou indo. Amanhã de 8 até as 5 eu estou em aula. Vai ser rojão. Valeu, professor. Valeu, mestre. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, meninos. Abração.